bom dia, grande dia, exaltamos o teu nome, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e oramos para que a tua presença seja conosco, que os teus decretos inundem a nossa mente e os nossos ambientes. Proferimos o Salmo 121 em ato profético e de batalha. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar que eu tropece. Aquele que me protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o nosso protetor. O Senhor estará ao nosso lado, como a sombra que nos abriga. O sol não vai nos fazer mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor nos guarda de todo o mal. O Senhor protege a nossa vida. O Senhor nos guarda em todos os aspectos, quando saímos e quando retornamos, agora e para sempre. Deus, essa é a tua palavra. Ela é eterna, ela é imutável. Nos ajuda, Senhor, a sermos fortalecidas pela tua palavra, pelos teus decretos. Nos ajuda a sermos fiéis com as nossas orações, a orarmos com vontade e a orarmos ainda mais quando estamos sem vontade. Estamos começando essa semana, diariamente e noturnamente nós somos atingidos por cargas energéticas. Senhor, nós te pedimos que o Senhor remova toda a carga negativa que ficou de resquício do final de semana. Nos dá a tua paz, nos dá a tua sobriedade, nos dá a tua clareza, nos dá a tua perseverança, a tua diligência. Juntos, em união, como a tua igreja na terra, nós oramos pela paz nos nossos lares e oramos pela paz em Israel. Que o Senhor possa, desde já, estar ajudando o teu povo que está lá, os nossos irmãos que querem sair de lá por causa dos bombardeios. Que o Senhor ajude a encontrarem abrigo enquanto os voos não são restabelecidos. Dê, Senhor, o alimento que eles estão precisando, a proteção que eles estão precisando. Nos ajuda a permanecermos em oração de forma contínua até toda essa confusão que está havendo lá em Israel cesse, no poder e no nome de Jesus. É o Senhor que nos chama a orarmos e intercedermos por Jerusalém, e é isso que nós fizemos. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor, nós somos um exército de mulheres que intercedemos e jejuamos pelas nossas famílias. Seja muito bem-vindo ao canal, já faz a tua inscrição para receber a notificação dos próximos áudios. Também deixa o teu like aqui como forma de gratidão. Estamos num propósito de reconstruir as muralhas de proteção da nossa família por 52 dias. Recebemos oração com estudo bíblico todas as manhãs, às 5 da manhã, e às 19 horas recebemos uma oração com incentivo para você dobrar os seus joelhos e colocar o teu impossível diante de Deus. Nas terças e quintas-feiras, às 19 horas, oramos ao vivo pelo canal do YouTube. Se organiza para estar conosco na oração ao vivo. Quem não quer construir uma família forte? Quem não quer reconstruir uma família que pode ter sido atacada e estar com áreas da família precisando de ser restaurada? Escuta o áudio de ontem que fala sobre uma família sobre a rocha e também a aliança que Deus, através de Jesus, do sangue de Jesus, propõe para você. Nesta aliança, você precisa entender que você é chamado a fazer parte de um reino. E o estudo de hoje é sobre o reino de Deus. Consagro o estudo de hoje com a palavra que está no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre, eternamente. Eu e você, nós queremos segurança, nós queremos algo duradouro, nós queremos algo em que confiar. E é sobre este algo que Deus está falando aqui neste versículo. Ele está falando sobre leis que são eternas e duradouras. Ele está falando sobre segurança, sobre fundamentos sólidos, sobre uma base completamente confiável. Deus deu um sonho poderoso a Nabucodonosor, o fez esquecer. Esse levantou todos os sábios do reino para trazer para ele de volta a memória do sonho e também a interpretação. Ninguém deu conta de fazer isso, a não ser o profeta Daniel, que vem para ele e fala que aquela estátua que ele viu no sonho
dividida em partes de ouro, prata, bronze, ferro, ferro e barro, representavam 5 potências mundiais: a Babilônia, os medo-persas, os gregos, os romanos e o quinto império, que pode ser uma conjectura de 10 pequenos impérios que não fica completamente esclarecido na visão. Esse sonho, com a visão de revelação dada a Nabucodonosor, que Daniel interpreta, fala de todos os impérios que viriam. Quando Cristo chega, 500 anos depois, eles estavam já vivendo o 4º império, que era o Império Romano. E o versículo mostra que um reino vai ser estabelecido, o qual nunca este reino vai ser destruído, nem dominado por nenhum outro povo. Este versículo fala do reino de Deus estabelecido, que vai ser duradouro, eterno. Hoje, eu e você, tudo que sabemos do reino da Babilônia é o que está escrito nos livros da história, dos medo-persas também, dos gregos também. Todos esses dominaram por um bom tempo a história, mas cadê eles? Eles já se foram. O profeta Daniel não foi o único que falou sobre a vinda de um reino que seria eterno e duradouro. O Antigo Testamento está cheio de promessas descrevendo a vinda do reino de Deus. O reino de Deus é instaurado com o nascimento de Cristo e ele é selado com o sangue de Cristo na cruz. A cruz representou o altar de Deus e o selo de Deus com o povo de Deus, estabelecendo uma aliança. Eu oro agora para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender o que é oferecido para nós através dessa aliança, que ele possa ministrar ao nosso coração e trazer luz, revelação. Na aliança proposta por Cristo, nós somos trasladados do sistema democrático para um sistema de governo de monarquia, onde existe um rei, um soberano que é legislador e onde existem os súditos que obedecem aos decretos. Para o povo da época de Daniel compreender a explicação sobre a visão dada a Nabucodonosor foi fácil e foi simples. Eles eram inseridos numa cultura onde os reis eram soberanos e a mentalidade de todas as pessoas eram sujeitas ao rei soberano. Para as pessoas que viveram na época de Jesus, até para os próprios discípulos, eles tiveram muito conflito de compreender como era a instauração desse reino de Deus, esse reino eterno, esse reino que é acima de todos os demais reinos, esse reino que jamais será destruído. Os discípulos, eles acreditavam que para o reino de Deus ser instaurado, Roma precisava perder. Ia haver um combate físico, ia haver uma guerra onde o povo de Deus ia ganhar a guerra e iam assumir o trono de Jerusalém. Até aquele momento era assim que acontecia. O reino mais forte guerreava, lutava, ganhava e estabelecia a sua cultura, a sua maneira de viver, as suas leis sobre aquele povo que era conquistado. O próprio profeta Daniel tinha sido parte do povo conquistado. Ele foi levado para a Babilônia. Na Babilônia, o rei mudou o nome dele e o nome dos amigos dele, introduziu ele dentro da cultura da Babilônia, fez ele estudar e ele se destacou muito. Ele ocupou um cargo altíssimo. Na verdade, o profeta Daniel, ele é um ícone. Ele passou por 3 descendências de reis soberanos que governaram na Babilônia. Ele precisou aprender toda a cultura babilônia, a legislação babilônica, e ele se destacou exercendo o cargo que foi dado para ele exercer lá dentro, nessa nova cultura. E Jesus várias vezes é perguntado, indagado por pessoas a respeito do reino de Deus. Eles queriam compreender quando Deus ia pegar o trono e ia subjugar todo mundo. E Jesus começa a explicar para todos que era diferente. Essa aliança era uma aliança na qual o povo não era conquistado, arrasado, dominado. A entrada para o reino de Deus é voluntária. A pessoa usa o seu livre arbítrio. Ela escolhe se colocar debaixo deste governo, dessa regência. Ela abre mão de ser regente da própria vida e entrega a Jesus Cristo
o poder de ser o Senhor da sua vida. Por que uma pessoa abriria mão de mandar na própria vida? Abriria mão de governar a própria vida? Porque o reino de Deus promete equidade, justiça, paz, alegria, provisão e proteção, entre outros direitos. Em troca, nós precisamos obedecer à legislação vigente no reino. O Salmo 45:6 fala: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Cetro é aquele bastão que o rei segura no trono. Aqui ele está significando que o governo é um governo com poder absoluto. Equidade significa dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Os anais da história retratam a luta eterna dos povos por suprimento, provisão, expansão, domínio, poder. Nisso, através das guerras, discórdias, mortes, fome, miséria, sobrevivência e crescimento sempre foi um ponto central numa nação. Dentro de uma família, de uma cidade, as pessoas se preocupam sim com os seus recursos. No Brasil, nós temos o Ministério da Economia, o Ministério das Finanças, o Ministério da Indústria, cuidando, entre outros, desse assunto para que o Brasil tenha equilíbrio e mantenha a população abastecida. Quando estabelecemos uma família, em algum momento começam as preocupações. Como vamos pagar a conta? Como vamos alimentar todos? Como vamos vestir? Este é um cuidado necessário com a sobrevivência da família. Entretanto, pode virar uma preocupação. E essa preocupação pode virar uma obsessão. Obsessão que aprisiona muitas pessoas no cárcere da ansiedade e da preocupação. Eu própria estava trancada neste cárcere. Eu dormia e acordava estressada, angustiada, preocupada. Eu massacrava o meu marido e os meus filhos com uma conversa que era pesada. Pesada nas palavras, pesada no espírito. Até que eu aprendi com o Espírito de Deus a vantagem de fazer parte do reino de Deus. No livro de Mateus 6:33, ele traz uma promessa. Portanto, se vocês colocarem em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer de vocês, o próprio Deus vai lhe dar todas essas coisas. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Aqui existe uma promessa de provisão para todo aquele que buscar a Deus primeiro e botar a vontade de Deus acima da sua. Deus promete prover alimento e vestimenta para o dia de hoje e para o futuro. Entretanto, eu era uma viciada em preocupar. Quando eu li essa promessa, eu precisei ler esse capítulo, Mateus 6, várias vezes, até que ele entrasse em mim e eu permitisse que a palavra de Deus, os decretos de Deus entrassem no meu ser. Eu precisei permitir que a palavra de Deus renovasse a minha mente para que eu pudesse usufruir desta promessa. Vir para o reino de Deus é um ato voluntário. Entretanto, não vamos usufruir de tudo de forma automática. Nós precisamos, no livro de Romanos deixa isso muito claro, renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para que haja uma transformação dentro de nós e possamos experimentar qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a cultura do reino, a linguagem do reino, a moeda do reino, a legislação do reino. Nós precisamos fazer um câmbio. Quando nós viajamos para o exterior, vamos dizer que você vai para a Dinamarca, você não adianta levar real, porque lá você não vai comprar nada com a sua moeda. Você precisa ir numa casa de câmbio e trocar o seu real pelas coroas dinamarquesas.
de posse da coroa dinamarquesa, você entra no restaurante, você entra numa loja e você pode comprar aquilo que você deseja. No reino de Deus acontece o mesmo. Você precisa fazer o câmbio na sua mentalidade, pela mentalidade do reino, para poder adquirir aquilo que o reino está lhe oferecendo. Além do que, é voluntário acreditar. Porque eu li várias e várias vezes. Porque eu tinha sido treinada que a pessoa tem que se esforçar muito, tem que ralar muito, que as coisas não chegam de graça na mão. E o texto está prometendo que todo aquele que buscar o que Deus quer, primeiro do que o que você própria quer, que botar o reino de Deus como sua prioridade, Deus vai acrescentar todas as coisas. O que é essas coisas que eles estavam conversando antes? Vestimenta, roupa, alimento. Deus vai acrescentar tudo isso que até aquele momento eu tinha tido que ralar para comprar, eu tinha tido que me esforçar. O texto agora está dizendo que eu tenho que me dedicar a buscar Deus, a conhecer a cultura do reino de Deus, a conhecer o que é que Deus quer para a minha vida, que basta eu fazer isso, que Deus vai acrescentar. Veja, trabalho nenhum, esforço era em buscar Deus, em conhecer Deus, e Deus vai acrescentar as demais coisas. Bom demais para ser verdade. Meu tico e teco, que são meus neurônios, uma mentalidade racional, uma mentalidade aprisionada, não conseguia entender. E aí o que é que eu fiz? Um programa de leitura. Eu li esse texto todos os dias, várias vezes ao dia, até um dia que eu entendi que preocupação é uma opção. Eu estava optando continuar com o meu pensamento antigo. Enquanto eu não abrisse mão daquele pensamento antigo, jogasse ele no lixo e implantasse em mim o pensamento de Cristo, a legislação de Cristo, eu não ia usufruir da promessa. Eu sempre tive uma inclinação muito grande para matemática, boa de matemática. O mês mal começava, eu já estava fazendo as contas. E aí eu começava, como vai pagar a conta de energia? Como vai pagar a escola dos filhos? Eu tinha 3 filhos estudando em escola particular. Como a gente vai dar conta de pagar o aluguel? E o dinheiro da feira? Ai, era uma tortura. Os meus meses era uma tortura. Uma tortura na mente, uma tortura nas emoções e uma tortura que saía pelas minhas palavras para o meu marido e também para os filhos. Não fazia nada porque não tinha dinheiro. O tal do dinheiro mandava na nossa vida, mandava no nosso lazer, mandava na nossa comunhão, até o dia que eu aprendi que não mais. Eu percebi que aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador era o meu passaporte de entrada naquele reino. Mas eu precisava urgentemente me dedicar a aprender a nova cultura do reino, a entender que Jesus Cristo é rei, que a sua palavra é maior do que a própria cultura na qual eu estou inserida. É maior do que os meus traumas, do que os meus pensamentos, do que as minhas dores, do que as minhas frustrações, do que a minha experiência passada com as finanças, do que aquela cultura financeira que estava tão enraizada dentro de mim. Eu era cristã, sim, eu tinha aceitado Jesus Cristo, sim, mas eu não estava usufruindo do cuidado dele por não entender o que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Tinha um vírus que corria dentro da minha mentalidade. Aquele vírus me deixava ansiosa, preocupada, neurótica. Eu própria precisava pegar o sangue de Jesus, aplicar na minha mente, aplicar nos meus pensamentos e pegar a palavra de Deus e implantar em mim. Esses eram os ingredientes que eu já dispunha, mas se eu não soubesse usar pela fé, aplicando em mim, eu ia estar até hoje atolada nessas emoções tóxicas que me faziam ser uma mulher estressada. Eu lembro até hoje o dia que eu dei o basta. Eu já tinha lido o capítulo de Mateus 6 várias vezes, essa promessa que eu li para vocês várias vezes, e chegou uma conta de cartão de crédito que eu não estava esperando por ela, e aquilo me tirava o eixo, me tirava o equilíbrio. Foi quando eu disse, não mais. Deus fala que tudo o que preciso fazer é buscar Ele em primeiro lugar e buscar o que Ele quer. Fiz uma revisão mental de como eu estava me comportando diante de Deus, decidi que eu estava me comportando certo, eu estava priorizando a Deus, eu acordava, eu orava, eu estudava a palavra, eu estava me dedicando, eu não ia mais ceder à preocupação, eu não ia mais ficar angustiada. Apresentei a conta, Senhor, está aqui essa conta, não tenho o dinheiro, mas eu me recuso de hoje em diante a ficar estressada e preocupada.
O diabo quer manter os cristãos com a mente aprisionada, acreditando que tem que sair correndo atrás disso, atrás daquilo outro. Enquanto Deus já garantiu que se você priorizar Deus, se você priorizar o reino de Deus, se você priorizar o que Deus quer para a sua vida, o próprio Deus vai acrescentar para você tudo que você, os seus filhos, a sua descendência vai precisar. Seu compromisso precisa ser com Deus. Priorizar, conhecer o reino de Deus, priorizar ler a palavra de Deus, priorizar entender a cultura de Deus, priorizar entender qual é a moeda que funciona no reino de Deus. Enquanto você estiver dedicada fazendo isso, Deus se responsabiliza de acrescentar tudo o que você e a sua família está precisando. Todas as promessas de Deus são maravilhosas, mas eu tenho que confessar para vocês que essa é a que mais me chamou a atenção. Ela mexeu na minha estrutura de vida. Eu tinha tido uma infância e uma adolescência onde eu vi dentro de casa inúmeras contendas, brigas e dificuldades por causa de finanças, por causa de recurso financeiro, por causa de suprimento, incertezas, inconstâncias, confusões. E ali eu vi que eu estava livre de tudo isso. Tudo que eu precisava fazer era cada vez mais aprender sobre Deus, me dedicar ao reino de Deus, buscar o reino de Deus, que Deus próprio ia cuidar de mim, ia cuidar da minha família, ia cuidar dos meus filhos. Eu nunca tinha tido um acesso a uma promessa tão grande. Esse é um reino que eu quero para mim. Eu quero te perguntar aqui, este é o reino que você quer para você? Você precisa atravessar. A gente não vai poder ficar nos dois reinos. Vamos morar no reino natural, mas precisamos permitir que a palavra de Deus renove a nossa mente. Se não renovar a nossa mente, vamos continuar agindo igual a todas as outras pessoas que estão ao nosso redor, brigando, disputando, guerreando, cobiçando, invejando, infelizes. O reino de Deus é alegria do Espírito Santo, é justiça e equidade. Eu quero fazer parte desse reino. E você quer fazer parte também desse reino? Deixa eu orar por você. Espírito Santo de Deus, eu venho aqui orar e apresentar cada família brasileira diante de ti. Cada uma que está representando a sua família. Deus, este é o assunto que mais o inimigo quer esconder do povo de Deus. Que o Senhor tem um comprometimento em suprir o seu povo, desde que o teu povo te busque e te coloque em primeiro lugar. Busque compreender qual é a sua vontade perfeita para as suas vidas, porque o Senhor sabe como o Senhor nos criou, o que é melhor para cada um de nós. E nós precisamos sim abrir mão da nossa vontade. Nós precisamos sim nos dedicar a conhecer a cultura do teu reino, a conhecer a linguagem do teu reino, a conhecer a moeda do teu reino. Mas a tua promessa é tão ampla, é tão maior, é tão melhor, que para mim foi liberdade. Eu acredito que para cada um aí é liberdade. Traz, Senhor, luz, traz um holofote gigante, que é o que até hoje Satanás aprisionou o povo, que seja rompido, que essas cadeias sejam quebradas e rompidas. As nações, os países estão em guerra por recurso, por suprimento. Existe uma onda de má notícias dizendo da escassez, dizendo que os produtos vão ser insuficientes para alimentar a multidão de pessoas que vai ter no futuro. Deus, o Senhor criou todas as pessoas, o Senhor criou o universo, o Senhor tem riquezas infindáveis. As pessoas descobrem a cada dia uma nova fonte de riqueza, e o Senhor vai continuar tendo fonte de riqueza para alimentar o teu povo. O Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus da abundância. As trevas não querem que a gente saiba disso. As trevas querem que a gente fique disputando os centavos, que a gente fique enganando, mudando os marcos para assim achar que está se dando melhor, que está enriquecendo. Deus, em nome de Jesus, abolimos tudo isso na nossa vida, que toda prisão na área da provisão caia por terra, que o
povo cristão estude a tua palavra, reivindique as promessas da tua palavra, se comprometa a te colocar como prioridade em todas as horas, priorizar ao acordar, priorizar nas orações, priorizar em conhecer a tua palavra, porque na tua palavra há liberdade, há riqueza, há fartura, e é o que nós estamos querendo. Libera sobre o teu povo hoje fartura, Senhor, abundância, provisão, verdade. Corta as cordas da escassez, corta a corda do estresse, corta a corda da preocupação, corta a corda da incerteza com o amanhã. O Senhor já garantiu que o Senhor vai acrescentar, desde que estejamos presentes no hoje e estejamos te priorizando no hoje. O nosso compromisso é esse, te priorizar e estar presente. E nós te agradecemos pelo poder do Espírito Santo nos ajudando em estar presente e em te priorizar. Abre as escrituras, abre as promessas para que o teu povo compreenda cada vez mais a liberdade que existe em te servir. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor vá trazendo mais e mais chaves nos próximos estudos. Traz o teu povo, Senhor, para que eles possam cada vez se tornar um povo forte. Um povo forte é um povo que conhece o seu Deus no poderoso nome de Jesus. Minha querida irmã, abençoe outras pessoas. Envie sementes de esperança e de luz para sua amiga, para sua cunhada, para sua concunhada, para sua sogra. Envie essa mensagem e seja comigo uma proclamadora das boas novas. Um dia abençoadíssimo debaixo da graça, do poder, da provisão de Deus.